nós queremos, mas as tuas palavras reveladas para o teu povo, Senhor, para os teus jovens, meu Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, eu saúdo a igreja com a parte do Senhor. Amém. Eu saúdo a igreja com a parte do Senhor. Amém. Louvado seja Deus pelo que de cada um dos irmãos. Quero desde já agradecer a Deus em primeira instância por esta oportunidade, como também toda a direção da juventude e ao nosso pastor Josivaldo. Amém. Deus abençoe. Pela sua família, temos uma consideração muito grande pela sua casa. E eu louvo a Deus por cada um de vocês, queridos, para não perdermos tempo. Abra sua Bíblia comigo em segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 12, versículo, irei ler apenas o versículo 9 e o versículo 10. Glória a Deus. Que diz assim: segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, logo depois de Romanos, Atos dos Apóstolos, Romanos. Primeira carta de Paulo, segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 9 e 10. Pedi ao Senhor uma palavra para dirigir a igreja nesta feita. É uma palavra simples, mas de suma importância para os nossos dias. Que diz assim: e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Você pode sentar já dando um brado de glória para Jesus. Queridos, eu quero muito pedir a sua atenção nesta feita para aquilo que eu irei ministrar, para aquilo que iremos dirigir à igreja. Esta palavra é uma palavra simples, todavia, se tanto eu quanto você que me ouve não atentar diligentemente aquilo que estará sendo pregado, infelizmente, o nosso culto será como qualquer outro. Nós só viemos passar algumas horas e sairemos da mesma maneira que nós chegamos aqui. E essa não é a nossa intenção, tampouco é o objetivo do Espírito Santo aqui nessa noite. Certamente o objetivo do Espírito Santo é que saiamos deste lugar cheios da graça, cheios do Espírito de Deus, com as mentes amplamente renovadas, que é a intenção desta mensagem nessa noite. Se fôssemos a dar um tema a esta mensagem, o tema seria movidos para mover. Movidos para mover. E você vai entender ao final dessa mensagem. Vou te pedir paciência, vou te pedir calma, e que você fique atento a cada palavra aqui nessa noite. A Bíblia nos diz que certa feita, antes de Jesus ascender aos céus, Jesus ele vai começar a aparecer aos discípulos. Ele aparece a um, aparece a outro, como também aparece a todos. E em uma das suas últimas aparições, Jesus ele vai deixar um pedido. Ele diz: olha, não saiam de Jerusalém por um período de 40 dias. E durante esse período de 40 dias fiquem em Jerusalém, porque eu estou subindo, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E eles assim permanecem. E no capítulo de número 2 do livro de Atos, diz
diz a Bíblia que estão reunidos no cenáculo quase 120 pessoas. Entre eles, os 12 que ali estavam e algumas mais dezenas. E no versículo 2, a Bíblia ela começa a nos explanar dizendo que de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa em que estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, ao qual pousava sobre cada um, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E diz a Bíblia que aquele dia era dia de Pentecostes, era dia de festa, era dia de reunião das principais lideranças da cidade, liderança política, liderança religiosa, liderança social. E alguém que passava por ali olhou para aqueles que estavam ali dentro e começaram a zombar, dizendo: olha para ali, estão embriagados, é um bando de bêbados, é um bando de loucos, estão atormentados, estão embriagados. E aquele Pedro, o mesmo Pedro que até aquele momento, preste atenção no que prego, aquele mesmo Pedro que até aquele momento, se eu e você fôssemos escolher como amigos, talvez nós não queríamos escolher a Pedro, talvez nós não queríamos ele muito perto. Afinal, nós estamos falando de um homem que é improvável. Afinal, nós estamos falando de um homem que negou a Jesus. Afinal, até aquele momento, nós estamos falando de um Pedro inconvertido. Nós estamos falando de um Pedro que não pensou duas vezes a acender a sua mão à espada e dar-lhe sobre a orelha de Malco. E sabemos que não foi essa a intenção. A intenção era matar, mas o nome de Deus, o nome de Jesus deveria ser glorificado, e Deus teve que intervir. Aquele mesmo Pedro que quem olhava para ele dizia: eu não acredito na conversão desse homem, eu não acredito no chamado deste homem, eu não acredito na veracidade que há sobre a vida deste homem. Aquele mesmo Pedro, agora convertido, não só convertido, mas cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio, muito obrigado querido, cheio da graça, cheio do Espírito de Deus, cheio de virtude, olha para aqueles que estão apontando naquele momento e diz: ei varãos, não tem ninguém bêbado aqui não, e isto é para que se cumpra a palavra do profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos assim como também. Ele desclama ao povo, e no capítulo 3 vai fazer o primeiro convite, e vai olhar para aquela nação, para aquele povo, para aquela multidão, e vai dizer: ei, arrependei-vos, porque é chegado o trono de Deus, porque é chegado o Filho do Homem. E eles vão se levantar as mãos, e na sua primeira conversão, ou na sua primeira pregação, mais de 3.000 pessoas vão se converter, mais de 3.000 pessoas vão se render a Cristo. No capítulo 5, mais de 5.000 pessoas vão se render a Cristo. Olhe para esse seu irmão que está do seu lado com muito carinho e muito respeito, e diga a ele: você pode até ser um projeto improvável no meio da tua casa, no meio da tua parentela, mas o Deus dos céus, Ele te levanta como coluna. Olha para cá querido, como canal. Você pode ser um projeto improvável no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, mas o Deus que me trouxe aqui nessa noite assim nos diz: não se preocupe, eu ainda uso projetos improváveis, eu ainda uso projetos desmerecidos, eu ainda uso. E Deus gosta quando duvidam da capacidade daqueles que Ele levanta. Deus gosta quando duvidam do chamado, quando duvidam do ministério. Não se preocupe, o que hoje é sinônimo de vergonha, Deus está dizendo: eu vou transformar em honra.
Levante a sua mão se você acredita. Deus, Ele está transformando vergonha em honra nessa noite. Essa noite é noite de Deus transformar vergonha em honra. Deus vai transformar desmerecimento em merecimento. Quem duvidou de você vai ter que olhar e dizer: como é que pode? Como é que está dando certo? Como é que ele levantou? Como é que ela levantou? Aí você vai olhar de canto e vai dizer: é porque a graça que alcançou Pedro também me alcançou. A graça que alcançou o apostolado também me alcançou. Deus me fez livre, mas tão livre, que hoje eu sou ferramenta em suas mãos. Eu sinto a presença de Deus aqui. E Pedro inicia o ministério dos apóstolos. Passa-se. E no capítulo 7, já tendo estabelecido a igreja, alguns mártires ou diáconos da igreja de Jerusalém. No capítulo 7 nós vamos ver um dos diáconos pregando a palavra sem proteção da guarda pretoriana, sem proteção da guarda romana, pregando a palavra com tanta eficácia, com tanta ousadia, na unção de fato do Espírito. Se levantam contra Estevão e dizem que ele está profanando a Torá, ele está profanando a sua religião, e se levantam contra Estevão. E diz a Bíblia, no capítulo 7 do livro de Atos, Estevão vai fazer ali uma defesa improvisada, que vai o sentenciar à morte por apedrejamento. Resultado: Estevão irá ser apedrejado. Para que isso pudesse acontecer, era necessário despojar as vestes daqueles que apedrejariam diante de uma autoridade. E quem era esse homem? No capítulo 7, versículo 50, ele aparece. O seu nome é Saulo de Tarso. E a partir daquele momento, Saulo recebeu uma unção não para pregar, mas uma unção demoníaca para prender o povo de Deus, para açoitar, para fechar igrejas, para perseguir o povo de Deus de modo tão demasiado que só se escondia. E ninguém se levantava para parar o menino louco de Tarso. Ninguém se levantava para parar aquele moço. E diz a Bíblia no capítulo 8 e 9 que já que ninguém parou ele, já que ninguém se levantou, tem um que vai se levantar. Só que olhe para o seu irmão e diga: Deus vai se levantar, através da oração da igreja. No capítulo 8 diz assim: e Saulo de Tarso, respirando ainda ameaças contra o povo de Deus, todavia aqueles que permaneciam dispersos não cessavam de pregar a palavra de Deus, não cessavam e continuavam abundantes em oração. E no capítulo 9, Deus visita aquele moço. Quando ele vai no caminho de Damasco, uma luz mais forte que a do sol o rodeia e ele cai. Quando ele cai, uma voz o proclama e o diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele já se levanta mansinho, já se levanta ordeiro e diz: ah, Senhor, porque, ah, Senhor meu, quem és? E ele esperava ouvir: eu sou Jeová, eu sou Elohim, eu sou, aleluia, Deus. Mas não, ele vai ouvir uma voz dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Deixa eu abrir aspas aqui, para que você possa entender algo muito importante aqui nessa noite. Nós precisamos entender que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra a sangue. Tem gente olhando e dizendo: eu vou parar ela, eu vou parar ele, eu vou parar aquela igreja, aquilo ali vai fechar, não vai dar certo, e acha que a briga está sendo contra nós. Não, 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 não. Essa igreja, ela tem dono. Essa igreja, ela não é órfão, ela não é órfão, ela tem pai, e tem um Deus tão tremendo que é quando ele se levanta, não é para olhar para mim, para a sua cara, qualquer bonitinha, não é para tomar providência.
briga, quem compra é Deus. A tua briga, a tua guerra, quem compra é Deus. Ele ainda é general que acentua nossas guerras. Ele ainda é general que toma a frente de nossas batalhas. Ele ainda é general que ele ainda é general que vai adiante, endireita o que é torto, limpa os caminhos, tira as pedras. Não se preocupe, Silas, o que é que eu faço até lá? Continua orando, continua buscando, continua se derramando, continua. Enquanto tu continua, Deus dá graça, Deus dá livramento, Deus dá misericórdia. Só não pare, só não pare, só não pare. Porque Deus, ele visita. Deus, ele ainda, olha, ele ainda compra a nossa briga. Cá para nós, toca no seu irmãozinho assim do lado, com muito respeito, diz a ele: não toca não, senão se queima. Vamos mais um pouquinho. Deixa eu adiantar aqui, senão não dá tempo. Até que passa essas coisas. Deus converte. Ele vai passar 3 dias sem chegar, 3 dias sem comer, sem beber. Diga assim ao seu irmão, diga: vai doer só um pouquinho. Mas diga a ele com muito carinho, diga a ele: mas é necessário. É necessário. É necessário que doa. É necessário que muitas das vezes nos aflige. É necessário que muitas das vezes, pastor, as noites de sono, elas não vêm. É necessário, querido, que muitas das vezes o choro, ele aperta, sabe? É necessário que muitas das vezes a gente passe um tempinho dentro da caverna de Adulão. Dentro da caverna de Adulão, Silas, eu não estou entendendo, eu estou todo arrepiado aqui. Mas é necessário. Porque tem gente que acha que quando chega no pódio, aí o negócio está bom, aí o negócio está gostoso. Que quando chega onde Deus se prometeu, aí é que ele está livre de tudo, e que aí é o melhor momento. Mas não é assim. Que é um exemplo, vamos para lá. A Bíblia vai nos dizer que o melhor momento, entenda assim, um momento de maior fé e de maior exatidão na vida de Davi. Presta atenção nisso aqui. Na vida de Davi não foi quando ele ascendeu o trono, não foi quando ele estava em Jerusalém, não foi. Sabe qual foi o momento de evidência de Davi? Foi quando ele não era nada, quando ele não era reconhecido, quando ele não tinha trono, quando ele não tinha patente, quando ele não tinha quem olhasse para ele e dissesse: é rei. Sila, que momento é esse? O momento de êxtase de Davi e de sobremaneiramente maior fé foi quando ele se levantou para guerrear contra o gigante que ninguém conhecia, a família de Jessé, ninguém conhecia a sua casa. Naquele momento ele se levantou e disse: eu não tenho arma, eu não tenho nada, mas eu vou contra ti e mostrarei a este circunciso que há Deus em Israel, que há Deus em Israel, que há Deus em Israel. Mas o momento de maior fraqueza de Davi foi quando ele estava sobre o trono, e na sacada do trono ele avista Batseba e comete o pecado de adultério. O momento de fraqueza ele já estava no trono, mas no momento de virtude ele estava no campo. Olha para cá, Deus está dizendo: aproveite esse momento. Se está no vale, busque. Se está no vale, adore. Se está no vale, cresça, pois eu estarei com você. Deus está dizendo: para eu te exaltar eu não preciso de patente, para eu te exaltar eu não preciso de carro, para eu te exaltar eu não preciso de não preciso. Quando ele tinha patente, ele estava fragilizado. O pastor falou algo aqui que Deus confirmou a minha mensagem através da boca dele. Ele falando da alusão a namorada para a juventude. Olha para cá, não se muda com internet, não se muda com esses pregadores que a gente vê por aí, que encostam até fogo. Não se muda, porque na internet ninguém posta que não teve mensagem. A mensagem sempre foi boa. Na
Na internet ninguém posta que é feio. Na internet ninguém posta que brigou com a mulher, que brigou com o esposo. Na internet ninguém posta que é desobediente. Na internet ninguém posta que é desobediente, que é fraco, que não ora, que não é. Não posta, não posta. Na internet não. Muitas das vezes aqueles que estão em ascensão estão lá no trono, mas estão caídos. E Deus está dizendo: eu vou usar quem está no vale, quem não está sendo conhecido, quem não tem etiqueta. Aí, quem não tem etiquetas. Brava canta, vai que arrasar. Quem entendeu o que prega, diga amém. Gaiola bonita não dá comida cantada. Busque no vale. Toca no teu irmão e diz: ei, eu sei que está difícil, mas aproveita esse vale. Eu sei que está difícil, igreja, mas aproveita esse vale. Aproveita essa caverna de Adulão. É dentro da caverna de Adulão que a gente sabe o que é oração verdadeira. É dentro da caverna de Adulão que a gente sabe o que é ciclo de oração e a essência dele. É dentro da caverna de Adulão que a gente sabe o valor de se consagrar pela manhã, de acordar cedinho. Todo mundo dizendo: está doido, é perdendo tempo, no melhor sono, está se levantando para ir para a consagração, deixou de comer até não sei que horas, por conta de um culto, por conta de um culto festivo, por conta de uma festividade. Para que isso? Para que isso? Eles não entendem, eles não entendem, eles não sabem por que pagar esse preço, eles não sabem. Mas cá para nós, vem cá, juventude, vem comigo. Se você quer chegar aonde ninguém chegou, faça por Deus aquilo que ninguém fez, e Deus vai fazer por você o que Ele não fez por ninguém. Eu repito: quer chegar aonde ninguém chegou, faça por Deus o que ninguém fez, e Ele fará por você o que Ele não fez por ninguém. Deixa você ser quadrada na escola, deixa ela dizer: já vai a crente. No trabalho já vai o crente. Ele é todo antipático, ela é toda antipática. Deixa, não tem problema. Daqui uns dias você vai chorar, mas vai ser alegria. E você vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, pede permissão, meu pastor aqui. Em um minutinho, feche teus olhos. Feche teus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Nesse um minutinho, você vai se imaginar lá na frente, você alcançando os seus propósitos, você alcançando o propósito de Deus para a tua vida. E você vai se lembrar aí com os olhos fechados das noites de choro, das noites de dificuldade. Mas no meio dessas noites de dificuldade, comece a enxergar aquele culto de ação de graça, que tu vai chegar aqui na frente, vai começar a contar tudo que Deus fez na tua vida, vai começar a contar tudo que Deus realizou, o quanto foi difícil, as noites de sono que você perdeu, as noites de choro, as vezes que tu ia orar, mas não tinha nem palavras, e você só fazia chorar, você só fazia clamar. Comece, lembre-se disso. Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, querido, não tire uma vírgula do papel, porque esse processo, ele vai ter resultado, ele vai ter resultado. E Deus está dizendo: eu estou entrando com providência, entro no meio desse processo, no meio dessa dificuldade, no meio do projeto que a mim dissestes de como seria e do que queria, e venho aqui para te dizer: fica tranquilo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E no meio deste termo, receba um abraço de confirmação, um abraço do Espírito. Ninguém está te vendo, mas Deus está te dizendo: eu contemplo. Eu estou contemplando cada detalhe, eu estou contemplando cada vida.
estou trabalhando. E o meu silêncio nesta noite também está sendo resposta para alguém que chegou aqui. Ele me comandará. Não hesite em chorar. Quiser chorar, chora. Quiser correr, corra, se for besteira. Quiser se derramar, esta é a oportunidade. Isso, chegou um momento na vida da igreja primitiva que Deus olhou e disse: Pedro é bom, Pedro é bacana, Pedro vai ser um grande líder, mas vai chegar em lugares que não vão ouvir Pedro. Vai chegar em lugares que Pedro pode até falar, mas não vou receber Pedro. Aí o céu olha de cima e diz: eu preciso levantar alguém, porque o meu evangelho não vai se limitar a Israel. E para esse projeto eu preciso de alguém que mova as nações. Eu preciso de um implantador. E ele vai levantar a mão. Conhecemos essa história. Deus vai visitar Ananias dentro de Damasco e diz: ó, levanta, tu vai na casa do servo Senhor curtidor, tu vai encontrar lá meu servo orando, e tu vai levantar, vai separá-lo, vai ungir. Ananias vai. Quando chega lá, Paulo está o quê? Orando. O que é que Paulo está fazendo? O que é que Paulo está fazendo? Paulo está reclamando? Paulo está murmurando, moça? Paulo está reclamando de tudo? O que é que Paulo está fazendo? Aprendeu a receita? O negócio é oração. Ah, Silas, mas eu já estou orando, estou de joelho, o negócio não está dando. Sabe o que a Bíblia diz? Se de joelho não está dando, põe a tua boca no pó. Põe a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Então para nós, para ter uma coração, você não sabe quanto é bom na calada da noite você botar prostrar-se, cafar-se no pão e começar a dizer: Senhor, eu não tenho, mas tu tem. Eu não sei como é que vai ser, mas tu sabe. Eu não sei que direcionamento tomar, mas tu sabe. Me dá direção, me dá direcionamento. Aí sabe o restante disso? Deus vai dando direção, Deus vai começando, não dá um quebra-cabeça. Aí você vai começando a ter visão de águia, você vai começando a desenvolver o ministério. Aí você começa a olhar e dizer: mas rapaz, isso aqui até ontem não tinha solução, mas eu já sei como é que fazer, eu já sei que direção tomar, eu já sei como seguir. Caminho, é a oração. Se de todo te calares do mundo, socorro e livramento virá da tua parte. E eis que vai nascer, eu serei bem em breve, a primeira viagem missionária de Paulo. Ele, capítulo 10 e 13, vão se levantar para levantar a Barnabé. E quando levantam, e Barnabé, ele era uma pessoa que tinha posses, tinha dinheiro, mas era um homem de Deus, temente. E vão levantar a Barnabé. Só que quando vão levantar a Barnabé, o Espírito Santo grita: ei, levanta também a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Nós vivemos um período em que a monarquia impetra. Paulo, você sabe o que é monarquia? Período em que o homem governa. Só que a luz está aqui, aqui não existe monarquia, aqui existe teocracia. Sabe o que é teocracia? Teocracia, mocidade, período em que Deus governa, período em que o Espírito comanda, período em que o Espírito de Deus governa. Silas, o que é que você está querendo dizer com isso? Se o homem não quiser, não se preocupe, Deus ainda tira sombra, Deus ainda inquieta, Deus ainda inquieta, e vai ter que levantar,
Deus, Ele é especialista em coração de aço, em coração de pedra. Se o homem não quiser, mas Deus ainda governa, porque a liturgia do mundo diz que quem manda é eu, quem pode é eu, quem faz é eu. Mas na liturgia do céu, eu não mando nada, quem manda aqui é Ele. Eu não posso nada, quem pode aqui é Ele. Eu não faço nada, quem faz é Ele. E Ele ainda governa. Inicia a primeira viagem missionária. Vamos dar para Paulo e Barnabé, Antioquia. A igreja, meu irmão, vai estourar em crescimento. Estoura em crescimento. Não pela pregação de Barnabé, mas pelos milagres e prodígios que Deus fazia através da vida de Paulo. Aí vão para alguns lugares de Antioquia, passam por alguns lugares da sua primeira viagem missionária, como Chipre, Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Volta para Antioquia. Quando volta para Antioquia, e pega essa visão aqui, juventude. Quando volta para Antioquia, Barnabé não pode ir mais com Paulo. Barnabé vai chegar para Paulo e vai dizer: Paulo, eu não consigo mais contigo. E a Bíblia é clara, a Bíblia vai dizer assim: que houve uma contenda entre os dois, de modo que se separaram. Aí sabe que não tem problema. Vem comigo Silas e vem comigo Timóteo. É a segunda viagem missionária. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Pastor Josival, o Senhor já passou, e o Senhor sabe disso, e continuará a passar a peneira. Tem gente que diz amigo, mas na primeira oportunidade volta para casa. Tem gente que diz que é amigo, eu estou contigo e não abro, mas na primeira oferta que fizerem, ele vai pegar as malas e ir embora. Silas, o que é que Deus está querendo dizer aqui? Deus está dizendo: ei Paulo, eu estou levantando alianças para contigo. Só que essas alianças que eu vou levantar, elas não serão falsas. E segundo, Paulo, essas alianças que eu vou levantar, Silas e Timóteo, principalmente o jovem evangelista, dará continuidade ao teu ministério. E essas alianças serão verdadeiras. Essas alianças estarão contigo a todo e a todo tempo. Silas, eu não estou entendendo, deixa eu desenhar melhor. Eis que Noemi se levanta, e Ruth também, juntamente com uma das noras. Uma vai olhar para Noemi e vai dizer: Noemi, eu estou contigo, eu não saio daqui, eu não vou deixar. Mas na primeira oportunidade que teve, voltou para a casa dos pais. Mas Ruth não. Ruth se levantou e disse: Noemi, eu estou contigo. Se tu fores, eu vou. Se tu ficares, eu fico. Mas eu não arredo o pé. Não digo o pé trabucano da tua casa. Ei, agradeça por quem foi e não peça para Deus trazer de volta. Às vezes a gente diz: mas rapaz, a gente era tão amiga, a gente era tão amigos. De repente o vento levou, traz de volta. Assim, se Deus tirou, é porque Ele sabe. Se Deus tirou, é porque existe um propósito. Aqui não é beira de praça, não é rede social que se conhece hoje, confia amanhã. Deus, Ele vai levantar pessoas que estejam e sejam verdadeiros em tempo e em fora de tempo. Aí vai para a segunda viagem missionária. Eu vou aqui só para resumir. Na segunda viagem missionária, ele chega em Corinto. Quando chega em Corinto, Corinto se torna, eu acredito, segundo a luz da Bíblia, a maior igreja
espiritual do seu tempo. Era corrupto. De modo que Paulo, ele prega a ressurreição em Corinto. Ele vai dedicar 18 meses do seu tempo a essa igreja. Prega a ressurreição, prega os dons espirituais, cuida do casamento daqueles que são casados e não são. Simplesmente se torna uma igreja bonita, uma igreja rica espiritualmente, uma igreja marcada, uma igreja que tem todos os dons. Como você pode dizer isso, Silas? Capítulo 1, Paulo começa a exortar dizendo: eu sou Paulo, apóstolo do Senhor, menor em Deus, e eu sou grato a Deus pela vossa vida, e o quanto fostes enriquecidos, de modo que nem o dom vos falta. A igreja de Corinto era marcada pelo Espírito Santo. Marcada. Se tornou uma igreja tão opulenta que se esqueceu de preservar a fé. Olha para o seu irmão e diz assim: tape as brechas. Eu não vi. Seja profeta na vida dele, na vida dela, diga: tape as brechas. Coríntios não vigiou. Do capítulo 1 a capítulo 4 é Paulo só exortando, porque vão chegar para Paulo e vão dizer: a Paulo, está uma bagunça, Corinto, estão desfazendo o que você fez. Corinto, Paulo, tu estabeleceu X, e agora se levantou lá 4 grupos, e estão dizendo até que a ressurreição não existe. Aí Paulo se levanta e diz: ei, meus irmãos, não há outro evangelho além do que já foi posto. Se eu, Paulo, fui pregar um outro evangelho que não seja além do que eu já tenho pregado, seja anátema. Aí ele começa o contexto, ele diz assim, para concluir. Aí ele diz: olha, vocês, uns dizem sou de Paulo, outros dizem sou de Apolo, outros dizem sou de Cefas, outros dizem eu sou de Cristo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não servos? E se muitos entre vós dizem que não há ressurreição, verdadeiramente Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé e a nossa pregação. Aí ele diz assim, no capítulo 15, aí diz: ei, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho, o vosso trabalho, não é em vão do Senhor. Você sabe o que é ser constante? A palavra constante no original, ela vem de alguém que não desiste, alguém que persiste. Silas, eu não estou entendendo que negócio é esse. Eu caio, mas eu me levanto. Eu caio, mas eu não fraquejo mais. Eu hoje estou fraco, mas eu vou buscar ser forte. A porta não abriu, mas eu vou continuar batendo. A oração não deu certo, mas eu vou continuar orando. Deus não salvou, mas eu vou orar até Deus salvar. Deus está dizendo: ei, persista, persista. Não deixe o teu erro te parar. Não deixa a tua queda te parar. Não deixa. Você é humano, mas o segredo está aí. Eu vou continuar persistindo. Eu vou continuar persistindo. Se eu cair, eu vou me colocar de pé. Se eu bater e não abrir, eu vou continuar. Toca no seu irmão e diz assim: você é movido para mover. Silas, eu não estou entendendo. Diga mais forte para ele: você é movido para mover. Você é movido para mover. Tem gente precisando de você, jovem. Tem gente precisando de você, liderança. Tem gente precisando de você. Existe uma etimologia que o filho pródigo sabe o caminho de volta. E é verdade. Só que ele dá um exemplo do filho pródigo, mas ele dá um exemplo da dracma que foi achada dentro de casa. Ele também dá um exemplo da ovelha que foi buscada. Silas, o que é que eu estou querendo dizer? Quando eu tenho constância, não me interessa
Ah, mas fulano não faz, ciclano não faz. Não tem problema. A irmã hoje, ela assistiu, não veio para o culto, não tem problema. Vou ajudar meu pastor. Eu vou me arrumar mais cedo. Vou passar na casa dela. Irmã, a igreja. Ô irmão, hoje eu não vou não. Eu só saio daqui quando a senhora for comigo. Quando tu pensar que não, ela está aqui. No próximo culto, antes de tu chegar, ela já vai estar na igreja. Assim a juventude, assim a comissão, assim é o meu pastor. Ele precisa também de uma palavra. Ele precisa também de um retiro. Ele também precisa daquela mensagem. Pastor, está precisando de quê? Eu estou contigo hoje. Pastor, vou chegar mais cedo. Não se preocupe, eu já estou cuidando de tudo. Igreja é unidade. Eu me movo para mover alguém. Aí, segunda carta, encerra aqui. Aí ele diz que lhe veio o espírito da carne, o qual orou 3 vezes para que desviasse. Porém o Senhor respondeu e disse: Paulo, a minha graça te basta. Você sabe o que é graça? Favor. O favor é merecido. Silas não merece. Silas é pecador, Silas é ruim, mas a graça me alcançou. Ei meu filho, ei minha filha, a graça te alcançou para que você pudesse ser movido para mover outras vidas. Levante-se do seu lugar. E não tente entender o amor de Deus pela tua vida. Não tente entender porque você ainda está de pé. Não tente entender porque você ainda morreu, ou você ainda não perdeu ciência de que há alguns anos perdemos quase 700 mil pessoas dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Em Pernambuco perdeu quase 150 mil pessoas, mas Deus resolveu reservar a tua vida, preservar a tua vida. Muita gente que você conhece morreu, muita gente que você conhece não está mais no nosso meio, mas o céu olhou para você e disse: não, a minha graça está sobre ela, a minha graça está sobre ele. Eu os preservei para uma grande obra que eu os tenho chamado, e enquanto eles tiverem disposição, enquanto eles tiverem fidelidade, eu vou fazer através da vida dele, através da vida dela. Ei, escute isso daqui. Hoje você pode ser pouco, mas amanhã, através da tua vida, pode ter certeza, ele dá o crescimento. Como disse Paulo, ora, Paulo pregou, Paulo exortou, mas Deus deu o crescimento. Eu estou dizendo a você, não desista, não pare. A gente é muito ansioso. Sim ou não? A gente é muito ansioso. Eu, particularmente, alguns anos atrás, eu disse: Senhor, eu quero que meu ministério exploda. Senhor, faz de novo. Senhor, eu quero todo dia, se possível, ter agenda. Hoje, graças a Deus, não falo. Mas eu dizia a Deus: Senhor, eu quero passar os 30 dias pregando. Aí, quando tinha agenda demais, tinha que cancelar algumas porque a garganta não deixava. E eu era apressado. Até que essa palavra aqui me ensinou. Você tem um chamado. Senhor, quem acredita no seu chamado aqui? Levanta a mão. Você acredita no seu chamado? Eu não ouvi. Você acredita no seu chamado? Se prepare para ele. Se prepare para exercê-lo. Se prepare para exercer. Eu cresci numa família. Isso aqui é um testemunho para vocês jovens. Preste atenção, eu já vou concluir aqui, não vou mais adiante. É um testemunho meu, não é de outras pessoas, não é de terceiros. Aqui eu vivi. Eu cresci numa família muito, como é que eu posso dizer, alegoricamente presa, que tudo espiritualizava tudo. Se levasse sua topada, era diabo. Se o cabelo amanhecesse amarrado, é coisa do campo. Muito espiritual. Aonde um ambiente, por exemplo, de faculdade, não era lugar de Cristo. O ambiente de faculdade, quando eu disse assim, alguns anos atrás, vou fazer faculdade. Aí se levantou o vários da família: misericórdia, Sila vai desviar, acabou-se.
que foi que eu entendi? Comecei a buscar a Deus. Senhor, eu tenho um ministério e eu preciso me preparar para ele. José recebeu a promessa dia 17, chegou ao reinado com quase 40. Mas o tempo que ele passou, ele não passou assim, ó, passou se preparando. Assim como tantos outros. Se a gente for ver a galeria dos heróis da fé, todos se prepararam para exercer o seu chamado, de um jeito ou de outro. Até que eu lembro do pastor amigo meu, presidente da Madureira em Caruaru. Esse pastor me ajuda. A ansiedade está batendo, eu não sei mais o que fazer. Minha mente está uma confusão, não sei se faço, se não faço, não estou conseguindo nem ler. Estava há alguns anos. E ele me ligou chorando. Ele me ligou chorando, pastor. Pastor Isaac Ferreira. Depois você bota lá no Instagram, Admec Caruaru. É uma das maiores igrejas de Caruaru. Ele é pastor em 40 igrejas. Ele olhou para mim chorando, ligou para mim no WhatsApp. Meu filho, vou ligar. Ligou para mim chorando. Disse, olha, assim diz o Senhor. Através da sua faculdade, eu vou lhe dar acesso a lugares que o meu nome será glorificado. Estou toda arrepiada. Através daquilo que eu coloco nas suas mãos, o meu nome será glorificado na faculdade. E quando você sair, se prepare, porque eu vou levar de um canto para outro. Silas, o que é que você está querendo dizer com isso? Se prepare com os braços. Embora coloque um ponto muito importante assim, ó, faça um asterisco e muito importante, e diga: Senhor, as minhas ações sejam para glorificar o teu nome, sejam para o teu reino, sejam para a tua casa. E sabe o que era que eu estabelecia quando eu era adolescente? Eu dizia assim: eu quero crescer, quero estudar, mas eu quero me preparar para servir a tua igreja. Eu quero me preparar para servir a tua casa. E hoje Deus está fazendo. Você está falando com alguém aqui que os pais, uma nunca trabalhou, doméstica, analfabeta, o outro era cortador de cana. Jesus me deu o direito de fazer 2 faculdades, escolher que seguiria, porque Deus ainda faz. Não limite a sua geografia, não limite a sua situação. A graça de Deus é sobre a tua vida, e Ele te dará as ferramentas necessárias para você crescer, para você batalhar. E pode ter certeza, filhos e filhas, que daqui a um pouco de tempo você vai olhar e vai dizer: como Deus é bom, como Deus foi bom. Hoje, aonde eu estou, a graça me acompanhou, e você vai mover muita gente através da sua vida. Quantos acreditam nessa palavra? Levante a sua mão e dê um glória bem alto para Jesus. Sai daqui, fique firme, fique bem, vai dar tudo certo. O nome de Jesus vai ser glorificado, e tu será uma bênção. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos. Peço perdão pela estima do horário. Que Deus abençoe. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não sou como estou esta era, por isso espera, em Deus espera. Eu confesso à igreja que eu amanhecia um dia só ouvindo da parte do Senhor nessa noite. Que palavra boa. Eu creio que a gente não está se despedindo vazio aqui, né? Só não recebeu que não estava ligado na palavra, mas que estava ligado na palavra recebeu, né? Pastor, eu estava dentro da igreja
mas eu não consegui escutar bem a palavra. Escreva lá no canal no YouTube, AD Vencendo pela Fé, que vocês vão ver a mesma palavra. O senhor já é escrito, né? Pronto. Então essa pregação vai para o YouTube e vai para muito longe, irmão. Oh, bota longe nisso. O senhor nunca foi lá. E lá em Bariloche. Mas lá tem um povo lá que nos acompanha nas redes sociais, né? Pessoal de São Paulo, Acre, lá de, que era depois do Amazonas, é Acre, né? Acre, Amapá, agora o Amapá, né? Pessoas de longe, né? E isso é bom, né, para a nossa igreja. E o melhor ainda é que a gente está levando o ID de Jesus, né? Coisa boa é isso, né? O Senhor ministrou a palavra hoje aqui, no último culto dos jovens, aqui dentro da igreja, nessa igreja, né? Como muitas pessoas sabem, que nós vamos desocupar esse prédio. Esse prédio não é nosso, ele foi vendido, né? Aí, Deus sabe de todas as coisas, né? A gente está saindo daqui até com pena, porque se eu pudesse eu não sair daqui. Aí a gente vamos, escute só, a gente vamos ficar lá, ali no Jardim Piranga, junto da ponte, perto de cima da serralharia. Eu disse junto da ponte, não é embaixo da ponte, viu? Juntinho da ponte, né? Passou a ponte, tem um arruado de loja ali, tudo verde, né? Aí vai ser lá, viu? Então, de hoje ao mês, se Deus se permitir, o aniversário não, a festa da mocidade vai ser lá. E eu conto com vocês, tá certo? E a gente está fazendo esse processo. Eu já pedi a Deus, Jesus, eu não aguento mais 11 anos pagando aluguel, vou para ali, vou para cá, né? Eu espero que a igreja me entenda, né? Que temos que estar junto mesmo. Depois de uma mensagem dessa aí, eu não acredito que você, pastor, é longe, eu vou ficar, eu não vou não, tem que ir. E se Jesus me dá uma igreja lá no Iraque 2, aí cadê o povo para ir? A gente tem que ir, né? Para chegar no horário, eu tomei conta de uma igreja lá, um loteamento de pau, morava aí próximo aí no Jardim Piranga. O culto começava de 7 horas, 5h40 eu estava andando de pé. Chegava lá, era o primeiro a chegar, participava do culto e voltava. Tomava conta da igreja, era uma bênção a igreja, viu? Não era a igreja, não era minha não, eu tomava conta da igreja dos outros. E graças a Deus, eu não ganhei nada. Tinha salário não, o salário era o transporte e canelinha. Eu sempre andava, descia e subia, mas eu conquistei, sabe o quê? Amizade, conhecimento, que é coisa melhor do que dinheiro, do que muitas coisas. Amém? Vamos encerrarmos aqui, mas está conosco aqui o nosso Márcio. Inácio, né? Inácio, Márcio, vai tudo num lugar só, né? O senhor vai fazer essa oração, né? Vamos encerrar. Sangue com a paz do Senhor, né? Que palavra boa, né? Nosso diácono Sila, né? Muito obrigado pela honra que o pastor me deu, né? E o convite que nosso diácono fez para mim ontem e estar aqui hoje com ele, né? Por onde ele for, eu vou com ele, né? Agarrado o paletó dele, né? Se a esposa dele não for, né? Se puder ir, né? Eu vou com ele. Se a esposa puder ir, ele vai, né? Vamos orar, né? Nosso Senhor, pela palavra, pelo nosso culto, né? Abençoado, né? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, orando e pedindo, Senhor, nosso culto abençoado, pela palavra, né, Senhor, o nosso diácono, Senhor, que permitiu aqui hoje na noite, meu Deus. Vai abençoando, leva, Senhor, em paz, Senhor, nossos irmãos, Senhor, leva, Senhor, na vitória a eles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abençoando todo o pastor, Senhor, a vitória a eles, Senhor, nossos obreiros, Senhor, deve com eles, Senhor.
aos irmãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, vai abençoando a igreja, o ministério, Senhor, abençoando, tendo apenas porta, vai, Senhor, apenas a palavra do Senhor, e o pastor, meu Deus, presidente aí, meu Pai, em nome de Jesus, agradeço, amém. Estenda as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós,